Bora desmistificar uma das partes mais fascinantes da matriz de referência do Enem. Nesta nossa análise de hoje, o objetivo é entender, de uma vez por todas, como o movimento corporal nasce de necessidades sociais super profundas e específicas. É o tipo de coisa que transforma por completo a nossa maneira de interpretar as questões da área de linguagens e códigos. A ideia aqui é criar uma conexão direta entre aqueles gestos mais comuns que a gente pratica no dia a dia e a cultura local ao nosso redor e assim decifrar as engrenagens ocultas da prova. A partir de agora, a forma de enxergar o movimento humano vai ganhar uma dimensão histórica e analítica totalmente nova. Olha só, isso pode até parecer meio filosófico no começo, mas vamos pensar na prática. Ao analisar um aceno cotidiano, um jeito peculiar de caminhar de populações em diferentes regiões, ou até aqueles movimentos vibrantes de uma festa popular, uma verdade incrível se revela. A gente percebe que uma ação física, por mais banal que pareça ser, é, na real, um reflexo profundo da cultura local. Esses gestos carregam os ecos de eventos, adaptações e lutas que aconteceram séculos atrás. E é exatamente essa ponte invisível, mas inquebrável, entre o corpo físico e a história social que o exame quer que a gente construa na hora da prova. O movimento nunca é só um movimento, sabe? Ele é uma herança. O nosso roteiro hoje é super direto. Vamos passar por 1. Gestos cotidianos e cultura local. 2. O corpo como mapa histórico. 3. Prática com danças regionais. 4. Prática com lutas e resistência. E 5. Dica tática para o exame. Ponto 1. Gestos cotidianos e cultura local. A origem dos nossos movimentos. Bom, explorando a fundo o documento oficial do Ministério da Educação, que é basicamente a matriz que dita todas as regras do jogo do Enem, fica absolutamente evidente uma diretriz crucial. O exame exige que as práticas corporais não sejam tratadas só como condicionamento físico, gasto de calorias ou uma performance esportiva isolada. Muito pelo contrário. O corpo está profundamente inserido no mundo dos símbolos. O documento propõe que o movimento seja interpretado como uma linguagem estruturada, uma gramática própria que produz e, ao mesmo tempo, reflete a cultura de um povo. Isso quer dizer que as questões vão cobrar a compreensão de que cada manifestação corporal da nossa história carrega um código de como aquela sociedade pensava, trabalhava e sobrevivia. É uma virada de chave gigantesca. Sai o foco na biologia e entra o foco na sociologia e na antropologia do movimento. Ponto 2. O corpo como mapa histórico, lendo a sociedade através do movimento. A competência de área 3 da matriz traz umas palavras com um peso analítico muito preciso e que valem a pena a gente parar para refletir. A linguagem corporal é definida oficialmente como um meio de interação relevante para a própria vida, uma integradora social poderosa e, fundamentalmente, uma formadora da identidade. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que o jeito como um grupo se movimenta, organiza seus jogos ou estrutura suas danças é a cola que une essas pessoas e as diferencia do resto do mundo. O corpo constrói a própria noção de quem nós somos numa sociedade. Um ritual de celebração coletiva não é só entretenimento, é um mecanismo de integração que reafirma os valores daquela comunidade. O corpo funciona então como um documento vivo. E aqui tem um contraste importantíssimo, e dominá-lo é literalmente o segredo para decifrar a habilidade 9. De um lado, a gente tem um movimento físico no sentido mais mecânico da coisa. Contração muscular, esforço cardiovascular, saúde biológica. Do outro lado da balança, temos o movimento social. É vital entender a diferença entre um exercício feito numa academia e aquelas manifestações que são, usando as palavras da matriz, originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. A grande sacada está na origem da necessidade. É impressionante notar como atividades duras do passado, tipo o carregar água na cabeça, pilar grãos ou caminhar longas distâncias em terrenos pantanosos, ditaram posturas e ritmos que viraram códigos culturais riquíssimos. O movimento social nasce da pura necessidade de existir e sobreviver naquele ambiente. Tópico 3. Prática com danças regionais. A expressão cultural em movimento. Para materializar essa teoria toda, é muito útil aplicar esse conceito na resolução de questões, usando uma lógica de 3 passos. Uma questão típica do exame não vai pedir para analisar a complexidade musical de uma dança, mas sim a raiz, a origem social dela. Então, passo 1. Identificar qual era a necessidade diária ou o trabalho braçal daquela comunidade. Imagine um movimento repetitivo de bater os pés na terra para nivelar o chão de barro de uma casa, ou esforço rítmico de uma colheita. Passo 2. Observar como esses movimentos, nascidos do trabalho pesado, ganharam ritmo e sincronia para aliviar o cansaço e manter o grupo unido. E o passo 3, reconhecer como essa expressão se consolida no tempo. O que começou como trabalho, evolui, perde a função inicial e vira uma dança folclórica, o pilar da identidade daquele povo. É a ilustração perfeita de como o suor do trabalho vira arte e memória coletiva. Tópico 4. Prática com lutas e resistência.
o corpo como um instrumento de defesa. Agora, o contexto das lutas tem um peso enorme nas provas, porque está profundamente ancorado na nossa história de opressão, como a escravidão e a resistência indígena e africana. Um exemplo brilhante para aplicar esse raciocínio é a capoeira. A gente começa reconhecendo o contexto violento de opressão social. Depois, a gente entende a necessidade cotidiana e vital de defesa física e de manutenção da dignidade. Só que, claro, praticar artes marciais de forma explícita era terminantemente proibido. E é aí que entra o terceiro passo, a genialidade da coisa. A necessidade gerou movimentos mortais de defesa, mas que foram estrategicamente camuflados, disfarçados de dança, no ritmo da música e do berimbau. É uma luta escondida à plena vista. Essa prática não era só exercício, era um grito de resistência gravado na memória muscular de toda uma cultura. O corpo, mais uma vez, como um mapa histórico vivo. Parte 5. Dica tática para o exame, estratégia para a habilidade 9. O ponto crucial para gabaritar é aplicar um checklist mental na hora de ler as questões. É o seguinte, lê o texto base, já identifica qual é a prática corporal descrita. Em seguida, localiza qual é o grupo social envolvido. Depois, mapeia qual era a necessidade histórica daquele grupo e conecta um movimento físico a essa necessidade. E aqui vai o alerta máximo. As bancas adoram criar distratores poderosos. São aquelas alternativas dizendo que a prática serve para melhorar o sistema cardiovascular ou focar na estética. Para um candidato desavisado, parece super certo porque é uma verdade biológica, mas está conceitualmente errado dentro da habilidade 9. O gabarito correto, sempre, sem exceção, vai estar enraizado na questão social, na cultura local e na identidade histórica do grupo. Fica a dica. A partir de hoje, transformar o nosso olhar sobre o mundo real é a melhor forma de estudo. Ao presenciar uma roda de capoeira na praça, um jogo tradicional ou o compasso de uma festa popular, o verdadeiro desafio é ler essas ações como um documento histórico pulsante. Entender que a linguagem corporal é o registro mais fiel da vida em sociedade é o passo definitivo para o domínio da prova. Então, fica a reflexão. Qual necessidade histórica originou o próximo movimento físico que a gente observar no dia a dia? Fica a provocação para continuarmos decodificando as raízes e as histórias por trás de cada gesto humano. Um abraço e até a próxima análise.